Bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Debate. Eu sou a psicóloga Marília Guiar e estou aqui hoje agradecendo o convite aí em nome do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, convidando vocês a nos acompanharem para conversarmos sobre esse tema tão interessante, tão relevante no tratamento oncológico, que é a sexualidade e a autoestima durante o tratamento de câncer. A sexualidade é uma das dimensões do humano e que, na maior parte das vezes, muito relegada, ninguém presta muita atenção na sexualidade enquanto durante o tratamento oncológico. Se o tratamento oncológico, o câncer ainda tão coberto, né, tão acompanhado de tantos estigmas, então temos um tema aí também ainda tabu, que é a sexualidade humana. E hoje, conversando com a gente, os nossos convidados são o Dr. Ricardo Caponeiro, que é o oncologista do Centro Especializado de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, e também o ginecologista Dr. Manuel Girão, que é coordenador da Oncologia Cirúrgica do Centro de Oncologia do AOC, o professor titular do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina e atual diretor da Escola Paulista de Medicina. É um prazer, realmente uma honra estar com vocês compartilhando este momento, né, para a gente conversar desse tema tão interessante e tão pouco considerado no tratamento oncológico, seja por nós profissionais de saúde, seja pelos próprios pacientes e seus familiares, como se fossem duas coisas antagônicas: estar tratando de câncer e poder viver sexualidade e falar de sexualidade. E então já começo fazendo uma pergunta a vocês, professor Girão e doutor Caponeiro. A primeira pergunta para abrir as nossas conversas: é possível manter uma vida sexual ativa durante o tratamento oncológico? Vou deixar o professor Girão começar. O senhor está sem som, precisa abrir seu som. Bom, então, quando o professor Girão conseguiu, pronto. Muito obrigado pela gentileza do convite. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês, ainda mais discutindo um assunto tão empolgante quanto esse. A resposta direta à pergunta é sim. É possível, sim. Depende, óbvio, de cuidados e de vários aspectos que nós podemos ir, na medida do evento, transcorrendo um pouquinho, mas exige atenção da equipe médica, da própria paciente, dos seus familiares e, particularmente, da postura que o seu companheiro ou companheira vai assumir durante todo o período de tratamento e pós-tratamento. A resposta é sim. Depois que, na evolução, gostaria de fazer alguns comentários a este respeito, mas deixo esse início para ser mais empolgante, com o Dr. Caponeiro também permitir a sua opinião. Bom, então eu queria complementar dizendo que a primeira coisa é saber que nem todo câncer é igual. Então, quando a gente fala paciente oncológico, paciente com câncer, tem que lembrar que tem gente que vai ter um câncer de tireoide, né, vai fazer uma cirurgia simples, às vezes contra tratamento de iodo complementar ou não, com uma doença localizada, altamente curável, que vai ter pouquíssimo impacto na vida dele em qualquer aspecto, né? Nem estético, que às vezes fica numa dobrinha do pescoço, e muito menos funcional em todos os aspectos da sua vida. E a gente tem, óbvio, quando a gente fala de sexualidade, todo mundo pensa em câncer de mama, cânceres ginecológicos, ou câncer do aparelho urinário do homem, câncer de próstata, que são os mais
mais comuns. E aí, óbvio, o impacto vai depender da doença que você tem, da fase que você está, do tratamento que você está. Então, a gente tem um espectro que vai desde uma vida absolutamente normal, alguém que tem o tumor inicial do cólon pode fazer uma cirurgia hoje por laparoscopia, né, uma cirurgia videoguiada, e vai ter uma vida totalmente recuperada, normal, sem nenhuma deficiência depois, a não ser às vezes uma marquinha no abdômen, né? E, obviamente, a gente tem no Brasil, principalmente na região nordeste, ainda câncer de pênis, que muitas vezes leva a uma amputação de pênis, e, obviamente, vai ter muito mais complicações para voltar para a sexualidade. Então, assim, acho que depende muito mais quando começa a ir para o câncer de mama, para o câncer do colo de útero, para o câncer de endométrio, onde as repercussões acabam sendo maior. E aí, para essas situações, né, que envolvem a esfera sexual e a esfera endócrina, assim, dá para ter vida sexual? Dá para ter vida sexual, sim, mas dificilmente vai ser aquela vida sexual que era antes, né? Vai existir, como o professor Girão falou, vão existir mudanças, vão existir adaptações, e a pessoa tem que começar a entender que vida sexual não é só ter o intercurso sexual em si com penetração, mas que muitas vezes é a sexualidade, a intimidade, você vai ter que ter uma nova forma de ver a sexualidade. Aí, obviamente, a troca de experiência, a cumplicidade entre os parceiros acaba sendo fundamental para procurar esse novo normal, né? A Marília vê muito essas reclamações, porque às vezes que a gente quer um oncologista ou que é ginecologista, às vezes se atém aos sintomas físicos, né? E a Marília acaba vendo casos de casais que se separam, que estão prestes à separação, porque um acaba frustrando as expectativas do outro, né? Então, Marília, se você puder falar um pouquinho a sua visão sobre isso, antes do professor Girão complementar, eu acho que pode ser adequado. Eu acho que é interessante, porque a gente precisa pensar, né, como você bem colocou, Caponeiro, a sexualidade é muito mais ampla do que o intercurso sexual. Né? E até assim, a vivência da sexualidade, ela está muito ligada ao encontro primeiro comigo mesmo, né? Então, como que quem tem o câncer, como é que está preparado, como é que está vendo, lidando com as consequências do tratamento, né? Nós temos uma mudança na nossa identidade desde que temos o diagnóstico de um adoecimento grave. Como eu falei anteriormente, o câncer ainda é uma doença coberta de estigmas. Não só o diagnóstico causa um impacto muito grande, mas também o tratamento, né? E pensar, então, em sexualidade durante um tratamento oncológico, a gente precisa pensar, antes de mais nada, de qual que era a vida, o que era essa sexualidade para quem está envolvido ali. Né? Se estamos falando em encontro e começamos com o encontro conosco mesmo, precisamos ampliar também para o encontro com os nossos parceiros, né? E como que esse adoecimento vem sendo vivenciado na intimidade. Né? E a gente também precisa diferir um pouquinho, nem todo encontro sexual é um encontro íntimo. Né? E como é que a gente vem vivendo essas intimidades e esses encontros não íntimos na nossa vida, inclusive pré-câncer. Né? Então, quando o Ricardo fala, acho que é interessante também, né? O professor Girão falou que sim, né? Mas vai depender também dos vários aspectos que precisamos levantar, porque não tem, onde tem vida, a gente não tem garantia e não tem respostas únicas para perguntas tão complexas quanto perguntas que lidam, né? Tema que lida com sexualidade, tema que está tão ligado à nossa vivacidade, inclusive, à nossa energia vital, não é não? Professor Girão, para a gente que faz oncologista, oncologista tem uma visão muito mais limitada das coisas. Para o senhor, que é um ginecologista de carreira, de longa experiência, as pacientes reclamam muito no seu consultório dos oncologistas e dos tratamentos oncológicos? Ó, boa pergunta, boa pergunta. Não reclamam, não. No começo, os pacientes pouco tocam nas primeiras consultas pós-diagnóstico nesse aspecto. Só à medida que os dias, as semanas vão se sucedendo e elas vão ganhando confiança no atendimento e no tratamento, é que normalmente esse assunto surge e vem à tona. Né? Eu tenho quase 40 anos
dentro desse universo feminino e, portanto, a minha experiência é muito maior na área feminina, né? E eu diria que nenhum ou pouquíssimos aspectos do comportamento humano mudou tanto nesses 40 anos como a forma com que as pessoas encaram a sexualidade em senso amplo e não só o sexo. Na parte oncológica, propriamente dita, o que eu vejo? Nós temos vários, é um assunto multifacetado, várias coisas afetam a sexualidade das nossas pacientes. Como você bem disse, o tipo de câncer, a extensão do tratamento, da agressividade do tratamento, o status hormonal. Muitas vezes, as pacientes que vão para a quimioterapia entram em falência ovariana e a falta do estrogênio, a falta do hormônio tem tanto influência na parte neuroquímica quanto na parte genital. Quer dizer, há um processo, muitas vezes, de atrofia genital. E não há pessoa no mundo que vá sentir prazer ou desejar ter relação se isto gera desconforto. Então, as atrofias das mucosas da região genital influenciam muito a médio prazo no desejo sexual propriamente dito. O efeito dos medicamentos, muitos deles têm efeito antiestrogênico, sobem prolactina, e isso tem impacto, como já comentado, né? Além disso, há uma mudança, muitas vezes, muito intensa no cotidiano das pessoas. Quer dizer, passa a fazer parte do sua rotina as idas ao hospital, as sessões de tratamento. Isso, ao longo das semanas, dos meses, tem um impacto. Além disso, o medo, né, da evolução, de como vai evoluir. Muitas vezes, pacientes com crianças, com filhos pequenos em casa, esse medo da ausência, do desfecho não ideal do caso, ele faz uma alteração na psique. Mas também dois aspectos são muito relevantes nisso, né? É como a paciente se vê, é como ela tem a sua imagem corporal. Imagina numa fase onde era corriqueiro a gente fazer uma mastectomia e não reconstruir, como a paciente se sentia fragilizada frente ao seu parceiro, né? Até para tirar a roupa na frente dele. Durante o período de quimioterapia, dependendo do esquema, é corriqueiro ficar sem cabelo. Muitas vezes sem cabelo, sem cílio e sem, às vezes, a sobrancelha. O impacto na imagem corporal e como um sentimento, às vezes, de defesa, a mulher ela se esconde. E, infelizmente, uma parte dos companheiros encara isso como uma rejeição e se comporta com agressividade, como se ele tivesse sendo menosprezado pela sua parceira, com uma incapacidade de ver a fragilidade. E por fim, né, eu gostaria de reforçar isso, né, o comportamento, a forma de tratamento nos dias e nas semanas iniciais do diagnóstico e do início da terapêutica do parceiro tem uma influência no desfecho, no comportamento final geral disso. Não há como, se não for acolhida, se não for compreendida nesse momento, isso marca. E a psique da mulher e do homem é diferente. Nós temos uma tendência, daqui a algum tempo, esquecer o que aconteceu. Isto não é o padrão de comportamento feminino no geral, né? Aquela mágoa, aquela marca fica, pode até nem ser verbalizada, mas fica a cicatriz. Então, se a paciente não, se o casal, melhor dizendo, não assunto à tona, com um jeitinho, com delicadeza, sem forçar absolutamente nada, tem-se que buscar tocar nesses assuntos suavemente para que, particularmente, os parceiros sejam preparados para isso, né?
Uhum. Desculpa, que eu acho que eu me alonguei um pouco. Não fez bem. Eu queria agradecer, então, a Márcia Nunes Corsi fez uma pergunta que o senhor já respondeu brilhantemente. Ela perguntou se medicamentos alteram os hormônios que envolvem a libido, e o senhor já falou que não só altera, mas altera muito mais aspectos além do que o efeito dos medicamentos sobre a libido, né? Tem mais um lado psicológico. Mas o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, queria que a Maria comentasse, porque que a paciente não fale sobre sexualidade com o seu oncologista é uma coisa rotineira para a gente, mas ela ir no ginecologista e não tocar sobre a da sexualidade pareceu meio surpreendente. Marília, por que elas têm tanta dificuldade de falar, inclusive, porque se você vai no ginecologista, supostamente você tem uma queixa ginecológica e que vai envolver a sexualidade. Por que tem essa dificuldade de falar, inclusive, com o ginecologista? É interessante, né? Como é que a sexualidade ainda é tabu para nós, né? A gente não fala disso. Tem vários, podemos ver várias razões. O professor Girão, quando falou aí das inúmeras reações, eu me lembrei, inclusive, de uma moça que eu atendi, que ela teve um câncer de mama, e ela já chegou, já estava em reabilitação, e ela mudou de quarto. Ela tinha o quarto e o marido outro quarto, porque ela tinha vergonha de se mostrar para o marido, né? Então, quando a gente fala de sexualidade e estamos falando de encontro, nós precisamos cuidar disso no casal, porque não é só o problema da mulher que teve um câncer feminino ou do homem que tem um câncer masculino, né? É uma questão do casal. E por que não leva para o ginecologista? A gente ainda tem... eu me espantei muito há pouco tempo, participando de um grupo, né, conduzindo um grupo de pacientes oncológicos, que a gente ainda tem muito aquela visão. Agradeça por estar vivo. Desde que você esteja vivo, você ainda está pensando em sexo? Ou, né, quase que assim, leva a mão para o céu todos os dias porque você está vivo, né? Nós temos esta visão e muitas vezes o paciente veste esta capa também, né? De sentar-se em cima de eu tenho câncer, então eu não passo nem a ser um paciente com câncer, né? Aquela velha palavra, sou uma cancerosa. Mas deixa eu interromper você e fazer uma pergunta provocadora ao contrário, né? Assim, também eu já tive alguns casais que, por causa do carinho, por causa do cuidado, por causa da atenção, da doença, acabam, como você falou assim, de uma intimidade maior e que melhora a vida sexual. E aí isso vira ganho secundário, da pessoa fala assim, e quando eu sarar? Né? Ou seja, você tem muitos desses casos também ao contrário, que a vida melhora e acaba ficando o ganho secundário da doença? Olha, eu tenho muito pouca experiência disso, de ter essa reação na sexualidade. O que a gente vê é essa melhora na intimidade. Então, se tem esse carinho, se aumenta realmente, talvez o medo da perda do seu cônjuge desperta em nós, né? Ou essa pessoa é quem eu escolhi passar a minha vida, né? Essa pessoa é com quem eu escolhi ter filhos, por exemplo, né? Estamos pensando aí de uma família em que... Ou seja, vai fazer parte da ressignificação da doença na sua vida. Exatamente. Então, assim, tem esse carinho, ele vai trazer algumas questões que vão realmente melhorar a minha intimidade. Provavelmente essas pessoas, elas não vão ter uma queixa relacionada à sexualidade, né? Elas não vão ter questões, elas não vão trazer para nós questões relacionadas à sexualidade, né? O que o senhor acha, doutor Girão? Concordo, sim. Perfeita a colocação. Diria que eu tenho algumas pacientes que a sexualidade melhorou, particularmente aquelas que tinham tumores pélvicos, onde tinham dor na relação antes do tratamento e depois isso deixou de existir, né? Mas tem um aspecto aí da colocação que ficou um pouquinho para trás que eu queria resgatar só para reforçar isso, né? Por que os pacientes tocam um pouco no assunto, né? Uma parte da culpa é nossa, é dos próprios profissionais que não estão adequadamente preparados para tocar no assunto. Quer dizer, muitos fogem porque não querem receber uma pergunta ou uma colocação, porque muitas vezes
eles próprios têm dificuldades nos seus relacionamentos e não conseguem aquela famosa corrigir e não resposta. se sentem em condições de lidar com essa situação. É aquela famosa resposta, depois a gente vê isso? Falamos disso na próxima consulta, né? E a próxima consulta a gente corre para não tocar no tema, né? Não é? Outra coisa, acho que tem o Dr. Girão também trouxe uma coisa muito importante que a gente também precisa considerar, que é a questão do desconforto físico, né? A dor. Se antes tinha uma situação em que um intercurso sexual, né, provocava dor, eu não tenho mais a dor, então, claro que o sexo vai ficar mais gostoso, né? Mas e quando, ao contrário, né? Estamos pensando aqui só em casais que já tivessem, por exemplo, uma vida sexual bem ativa, satisfatória, prazerosa, e de repente vem, em consequência do tratamento do câncer, a dor. Como é que a gente pode lidar com isso? E até trazendo isso, existe alguma coisa que vocês médicos, né, que o oncologista pode ajudar, que o ginecologista pode facilitar para que essa pessoa possa passar de uma maneira menos insatisfatória, né? Complementando a pergunta da Marília para o professor Girão, nessas pacientes com câncer de mama que a gente faz deprivação androgênica, eventualmente das prévias domações que a gente torna pós-menopausada, qual é o limite da ginecologia para reposição hormonal, uso de estrógeno vaginal, até onde é seguro reposição hormonal e reposição tópica de estrógeno? Porque imagina, o que o senhor pode fazer para ajudar essas pacientes? Uma mulher de 40 anos, né? Com uma vida sexual ativa, filhos pequenos, né? Vida animada, vida agitada, e de repente, pronto, zerou o hormônio. E aí? Até que, olha, e tem um gato, dorme do lado de um gato. E aí, como é que faz? Aí vai no oncologista e ele fala assim, procura o ginecologista. Aí cai na mão do Dr. Girão. Vai lá, conversa com o seu oncologista. O seu oncologista fala, conversa com o seu ginecologista. Chegou aí, e aí, ginecologista, como é que a gente faz? Vou tentar ser bem objetivo, porque essa colocação é bem ampla, né? E depois, se me permitirem, eu gostaria de introduzir um assunto que a gente precisa alargar um pouquinho a discussão para envolver também os casais homoafetivos e as outras formas de intercurso sexual também, né? Mas a gente depois pode comentar nisso. Agora, quanto ao hormônio, depende se o tumor é hormônio sensível ou não, se é estrogênio dependente ou não, o estadio do tumor, o estado linfonodal, em particular, o grau de agressividade. Porém, de uma maneira geral, eu uso rotineiramente o promestrieno. O promestrieno, que o nome comercial, que hoje não encontra mais no mercado, só o genérico, era o colpotrofine, ele é uma molécula de estrogênio muito grande. É como se grudassem duas moléculas de etinilestradiol, que já é grande, juntas, e com isso a absorção ela não existe, ou se ocorrer, é em tão baixa quantidade que é clinicamente insignificante. Uso rotineiramente há muitos anos, com segurança, não tive até hoje nenhum tipo de problema. Já isso os demais estrogênios... né? Isso é importante, porque às vezes a paciente fala assim, nem vou reclamar porque não tem nada para fazer assim mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente tem o que fazer, né? O promestrieno, ele é seguro, embora muitos colegas oncologistas tenham receio e acabem até contraindicando o uso, muitas vezes sem conhecer o medicamento. Agora, os outros estrogênios, seja o estriol, o estradiol, eles são absorvidos. Então, mesmo o uso tópico deles precisa ser bastante criterioso. E o que entrou agora muito na moda nos últimos anos, dentro desse rol aí dos chamados hormônios bioidênticos, é o uso dos androgênios, particularmente da testosterona. A testosterona, ela não é inócua, ela tem os seus riscos também.
Então, deve ser usado com os mesmos critérios que se usa qualquer outro estrogênio. E aí a gente vai pensar, né? Existe vida sem risco? Né? O meu conterrâneo aqui, Guimarães Rosa, já falou, né? Viver é perigoso. E ainda completou, carece de coragem. Né? Mas não existe vida sem risco. Né? A gente pode, inclusive, numa conversa, aí é que é interessante, porque partimos, qualquer decisão que vamos tomar, ela precisa ser conversada. Né? Precisamos colocar as cartas na mesa, né? E avaliar quais os riscos e quais os benefícios. Essa balança de custo e benefício, ela é uma balança que precisa, que constantemente é equilibrada. Né? Mas eu gostei demais de trazer essa lacuna, né, dos casais homoafetivos e pacientes que também são pouquíssimo considerados, em especial, se paciente oncológico, sexualidade, considera-se pouco, menos ainda aqueles que não têm parceiro fixo. Aquela pessoa que é solteira, aquela pessoa que não tem um ficante, e aí? Como é que a gente lida com essas pessoas também? E você vê, se a gente já tem dificuldade de tocar no assunto com os casais que têm um relacionamento convencional, né, não vamos dizer normal, mas convencional, imagina que tem um relacionamento diferente do usual, né? E as considerações acabam sendo mais ou menos da mesma natureza, né? Então, assim, se já tem dificuldade de falar, aí a dificuldade aumenta mais do que o dobro, né? Para conseguir tocar nesse assunto e encarar essas dificuldades diferentes, que às vezes, assim, nem é a nossa experiência pessoal, a gente se sente mais despreparado ainda de lidar com isso, né? Mas, professor Girão, o senhor que tocou no assunto, como é que o senhor lida com isso no dia a dia? Isso está ficando cada vez mais frequente? Com certeza, Camponeiro, por isso até que chamei a atenção, né? Vem num crescente. Me lembro até hoje do primeiro casal homoafetivo que eu atendi, 2 mulheres, e elas não voltaram mais. Provavelmente a minha reação facial causou algum desconforto, né? Depois a gente vai aprendendo a lidar com a situação, vai conseguindo acolher as pessoas como deve ser e interpretar isso da forma correta, como merece ser interpretado. E o que eu vejo hoje assim, um exemplo nos casais homoafetivos. Sinto um carinho entre os parceiros, muitas vezes, muito maior do que os casais heterossexuais. Muitas vezes, um exemplo de cuidado e de relacionamento, que a gente deve aprender a valorizar. E um outro aspecto da sexualidade, como você já disse no começo, ela não pode ser resumida apenas à penetração do pênis na vagina. A sexualidade é muito mais ampla que isso, e as outras modalidades, como a masturbação, a felação e até o sexo anal, eles entram na pauta das discussões e das perguntas das pacientes. E a gente tem que estar preparado para ter uma reação de normalidade, de orientação e de compreensão desse senso mais amplo das. Nós estamos com um problema de transmissão do professor Manuel Girão, então, enquanto isso, vou responder. A Ildinha Santana fez uma pergunta. Ildinha, obrigado pela sua pergunta. Ela perguntou se tem algum exame específico para descobrir qualquer tipo de câncer, né, de sangue, por exemplo. Na verdade, o exame que descobre qualquer tipo de câncer chama história e exame físico, né? Ou seja, é ouvir as queixas do paciente, saber da história familiar, saber dos sintomas que ele tem, porque exame de laboratório, a gente tem cada vez câncer com uma doença muito heterogênea. Igual você perguntar, tem um exame que mostra infecção, né? Tem infecção bacteriana, infecção por vírus, infecção por verme. Ou seja, câncer é uma doença muito ampla. E, óbvio, a gente tem Papa Nicolau para achar câncer de colo de útero, a gente tem exames da próstata para achar câncer de próstata, mas um exame
exame único para descobrir a saúde como um todo não tem, a não ser perguntando ao paciente se ele está bem, se ele sente alguma coisa e fazendo o exame físico, né? Então a gente começa pelo básico e isso pode levar a gente a ter algumas suspeitas, até pela história familiar, e aí dirigir a investigação diagnóstica para um tipo de câncer ou outro, né? Mas o exame que eu possa fazer para você hoje, dizer você não está com câncer nenhum, isso não existe, e mesmo que a gente fizesse isso, a gente ainda não tem medicina nada que veja o futuro. Eu posso dizer para você, você não está com apendicite agora, e daqui 2 horas você está com apendicite, né? Então essa segurança a gente nunca vai ter, como a Marília disse, viver é um negócio perigoso, né? Então conviver com essa expectativa de risco, às vezes faz parte da natureza humana, né? Será que o professor Girão... Opa, voltou! Voltou, então... Nesses tempos de aglomeração de tela, a coisa que a gente mais fala é caiu, né? E a gente cai sem machucar, né? Congela. E volta, lá e volta. Então, professor Girão, se quiser complementar seu raciocínio... Por favor. Está sem som, está sem som. Só ligar o áudio. Uma das queixas mais recorrentes é o que a gente classifica como desejo sexual hipoativo. É aquela paciente que relata uma falta de vontade para começar a relação, mas que, uma vez iniciado, ela sente prazer, ela se completa com a relação. Esses casos são os mais frequentes e, para nossa sorte, os mais fáceis de serem orientados. A segunda queixa mais frequente é aquela paciente que, além desse desejo sexual hipoativo, ela não sente prazer. E aí, a gente só consegue trabalhar isso de forma correta, tendo uma visão multiprofissional, onde a gente incorpore outros profissionais, psicólogos, às vezes fisioterapeutas, junto no mesmo barco. Se a gente não remar junto, a gente não consegue solucionar. Não é dar um cremezinho com um pouco de testosterona que vai resolver esses casos. É mais complexo do que isso. Aliás, tem uma pergunta para a Marília, se a terapia pode ajudar sempre, e aí eu queria complementar a opinião do Dr. Geo, que a gente tem o caso oposto. O Dr. Geo é ginecologista, ele vê basicamente mulheres, mas tem homens com câncer de próstata que cobram de si mesmo desempenho sexual, às vezes quando a parceira que já está hipoativa pela idade, pela menopausa, acha que aquilo é um alívio, que ela não vai ter mais que ficar satisfeita do marido, né? Então, aquilo que para o homem é uma preocupação com a sua sexualidade, para a mulher é um alívio, e eu já tive homens que estavam discutindo colocar uma prótese peniana, e a mulher fala no comentário depois separado comigo, dizendo para não incentivar, que ela não queria aquilo. Ela falou assim, doutor, eu acordo às 6 da manhã, eu preparo o café, eu visto as crianças para ir para a escola, eu faço o almoço, limpo a casa, passo roupa, e de noite ele ainda quer namorar, doutor, manda ele sossegar o facho. Então, às vezes, do homem é o contrário, né? Eles se sentem hipoativos, cobram uma hiperatividade que não faz diferença na vida da parceira, né? E falta exatamente o diálogo, né? E aí vem a pergunta da Eudinha de novo, se a terapia pode ajudar sempre. Ajuda sempre, Marília, ou não resolve nada nessas circunstâncias? Olha, sempre nunca, tudo nada são do mundo, do fantástico mundo de Dobbs, são conceitos totalmente imaginários, né? Ela pode ajudar sim, sempre não temos garantia, né? É claro que, o que a terapia se dispõe? A terapia, no ambiente terapêutico, que a gente abre para conversações, né? E à medida em que vamos conversando sobre aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, aquilo que não estamos, que não está bom para a gente, nós vamos buscando outros sentidos. E é claro que a sexualidade pode e deve ser trabalhada em terapia também. Mas entendendo também, e é muito bacana quando vem, se estamos falando de casal, quando vem o casal para lidar com isso. Porque, assim como você trouxe esse exemplo, né, da mulher que, graças a Deus, não preciso mais fazer de sexo, tem outra parte também. E aí, será que eu procuro meu marido e agora que ele teve esse câncer de próstata e ele não conseguiu, será que eu não vou machucá-lo? Então, todas essas questões, elas precisam ser conversadas. Se eu não tenho o terapeuta, ele pode ser um mediador dessas conversações. E aí, sim, pode sim, não só nas questões de sexualidade, mas lidar melhor com as modificações que o câncer traz na vida da pessoa.
né? Não é para a gente, como eu disse, não é para a gente sentar em cima do lugar, em cima da coisa. Tenho câncer, ponto, meu mundo caiu e acabou-se, agora é para sempre, né? Com câncer? Não. Mas entender que o câncer é apenas uma parte da minha vida, que apesar de eu estar com câncer, eu continuo vivo e continuo precisando levar a vida adiante. E a sexualidade também, e outras questões também, né? Então, a terapia, sim, ela pode vir como um complemento e em questões ligadas à sexualidade, no tratamento oncológico, que tem muita questão que é realmente do tratamento, consequência de medicamentos, mas tem muita coisa que não é. E, de repente, numa conversa, o casal também vai criando, tecendo novas maneiras de se satisfazer, de criar intimidade, de buscar carinho, de buscar aquilo que faz sentido um para o outro. Pode ser, sim, um ótimo momento E de às encontro. vezes às vezes a falta de diálogo dá espaço a muitas fantasias. Eu sempre conto nas minhas lives que eu tive um casal jovem que teve a vida sexual ativa, ela teve que fazer uma cirurgia parcial da mama, ficou uma cicatriz na mama, então ela sentia uma mudança da imagem corporal. O marido começou a procurar menos ela e ele achou que ela estava sendo rejeitada pela mudança do aspecto físico dela. Então, ela achando que ela estava incomodando o marido, não procurava o marido porque ele achou que ela estava feia, né? E o marido achando que ela estava em tratamento, que ela estava passando por um câncer, que ela estava numa situação muito difícil, que ele podia respeitar o espaço dela e não procurava ela. Então ficou uma bola de neve onde ela se sentia rejeitada e não procurava o marido, e ele queria protegê-la do desconforto, dando espaço para ela e também não a procurava, né? Ou seja, isso uma sessão de terapia resolveu, saiu de lá e foram para o motel e resolveu o problema. Então nem sempre existe o problema físico, mas muitas vezes existe a falta de diálogo, né? E a vergonha, a gente não está acostumado a falar com outro sobre isso, né? Então, às vezes, a terapia é fundamental por ser, como você falou, o espaço do diálogo, né? Uhum, exatamente, né? Essa possibilidade da gente fazer diferente, né? Voltando aí, então a gente está falando disso e eu gostaria de trazer um outro tema, que é essa mudança na identidade de quem tem câncer. Como é que a gente lida com isso aí, né? O oncologista, o ginecologista, como é que fica isso? E, Essa aliás, nova assim, identidade. complementando sua pergunta, a gente tem cada vez mais um número grande de sobreviventes de câncer, né? A Fundação Live Armstrong do Lance Armstrong dos Estados Unidos fez um levantamento que 30% dos sobreviventes acabam tendo disfunção sexual persistente do resto da sua vida, mesmo tendo sarado do câncer, né? Então, se a gente não aborda isso inicialmente, vai ser um problema crônico, né? Qual a sua experiência com isso, professor Girão? Ah, Cronificação do problema. Olha, tema muito importante, viu? Muito, muito importante. Essas experiências densas, intensas, como é um câncer, como são as experiências de quase morte, como são, elas impactam e influenciam muito a nossa psique. Quer dizer, como o que surge pós-tratamento, esse novo ser, né? Esse novo pensar, é uma coisa que depende muito dos valores, do conjunto de valores de cada pessoa, da sua religiosidade, da forma com que ela coloca os seus valores, de como ela vai lidar e trabalhar com essa experiência e de como ela vai reconstruir a sua vida, as suas rotinas, coisas. Volto a dizer aqui, o relacionamento e como o parceiro se comporta, ele é fundamental. E aqui a gente tem o hábito de achar que o homem sempre deseja o sexo e a mulher não. O que a gente está vendo crescente nos últimos períodos, nos últimos anos, é o contrário. É como se fosse uma libertação de amarras femininas e o homem está se sentindo ameaçado, está se sentindo questionado e gera tensão também. Quer dizer, não pode. Existe, o sexo é para trazer prazer, não para trazer uma obrigação ou um sofrimento para ser obtido, né? E isso precisa ser tratado com os casais, porque é um desafio, a saúde, o
o reequilíbrio da saúde passa obrigatoriamente pela sexualidade, porque faz parte do bem-estar, né? Faz parte da qualidade de vida dos casais, mas não como uma obrigação, não que tem que ter relação 3 vezes por semana para ser feliz. Não é número, não é. Tem que ser suave, tem que acontecer respeitando a forma de ver a situação de todos ali, né? É interessante, né? Porque nós, profissionais de saúde que vamos receber essas pessoas, a nossa postura, né, dessa curiosidade genuína de saber o que está acontecendo com o outro, né? Sair muito desse lugar de que, sim, nós temos um conhecimento técnico, mas da vida daquela pessoa, quem sabe é ela, né? E nos abrir para fazer essas perguntas, para conhecer um pouco deste universo. E falando, então, em perguntas, nós temos uma aqui do Luiz Lessa, que traz essa questão do paciente com radioterapia pélvica e sexualidade. Qual o arsenal terapêutico podemos utilizar? Acho que já falamos um pouquinho sobre isso. Mas isso tem um detalhe muito importante nisso, né? Assim, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque a gente sabe que radioterapia pélvica, principalmente bracterapia de fundo vaginal para câncer de colo uterino, pode levar a uma estenose importante da vagina, né? E a gente tem que tomar medidas preventivas para isso. E a gente recomenda, inclusive, alguns dilatadores vaginais para que mantenha a vagina com dilatação adequada. E se a gente deixa isso evoluir para uma fibrose, e só aí a mulher vai procurar o ginecologista ou oncologista, a gente não consegue mais reverter o quadro. Então, esse é um caso onde o médico tem que ser proativo, né, e recomendar, às vezes a paciente ser constrangida, não, agora vou ter que usar um brinquedinho sexual, ou então arruma um namorado todo dia, mas vai ter que manter a vagina funcionando, e às vezes é difícil, porque tem inflamação, tem um processo inflamatório, mas é importante cuidar muito bem nesta fase, antes da complicação tardia, né? Então a gente tem que ser proativo em abordar essa situação. Mas antes de você fazer sua pergunta, eu queria aproveitar... Só para lembrar aqui um caso que eu acompanhei, né? Uma que era exatamente isso. E aí foi até, ela tinha um grupo de amigas, né? E ela falou assim, olha, eu vou ter que arrumar um brinquedinho, né? Então foi um grupo de amigas para o sex shop comprar, né? Os brinquedos. E isso, inclusive, foi uma motivação para que ela, apesar do desconforto, porque sim, era desconfortável para ela pudesse manter, fazer uso, né? Para evitar consequências piores depois. Então, até isso, nós temos como trabalhar essas coisas também preventivamente. Agora, depois que a lesão aconteceu, aí fica mais complicado. Te roubei a palavra de novo, Capô. Então, assim, eu queria aproveitar a experiência do professor Girão, que transita entre o ambiente privado e o ambiente público. Ele é professor titular de um hospital, de uma escola pública e atende serviço SUS. Se essas questões que a gente está conversando é um privilégio da paciente privada de convênio, ou se a paciente do SUS tem que se conformar que ela não vai ter essa assistência, ou se existe essa assistência mesmo no serviço público, se ela pode procurar por essa ajuda. Tem sim, Camponeiro, nós temos um setor de sexualidade no hospital, no serviço universitário, à disposição das pacientes. É uma preocupação nossa, uma preocupação crescente, e eu gostaria de aproveitar essa colocação do Les para fazer alguns comentários. As alterações actínicas, elas podem ser agudas, com um processo inflamatório agudo, se esperar isso reverter, pode ser também de longo prazo, com as fibroses e as estenoses vaginais, que merecem prevenção. Muitas vezes a gente consegue prevenir, outras vezes evolui mesmo assim com estenose vaginal, mas há possibilidade de ampliações cirúrgicas quando necessário. A gente consegue fazer uma neovagina em quem nasce sem vagina, a gente consegue ampliar o introito ou o canal vaginal quando necessário, com técnicas parecidas com a da neovagina. E a gente já fez isso algumas vezes, tem dificuldade, não é um procedimento de 100% de resposta, mas eu diria que melhora bastante a qualidade com uma intervenção, por vezes, de pequena monta. Ou seja, tem solução, né? Tem solução, mas o melhor é a prevenção ainda, mas se não deu para prevenir, ainda não está perdido a situação. Isso mesmo, Campanha.
Isso mesmo, perfeito. Temos aqui a Marlene Bernadette da Silva, que pede detalhes na menopausa. E aí, professor Girão pode falar sobre como é que anda a situação hoje, sobre se é seguro ou não fazer terapia de reposição hormonal, que é uma moda, né? É seguro? Os pacientes podem fazer? Isso melhora a sexualidade? A terapia de reposição hormonal, terapia hormonal da pós-menopausa, é seguramente um dos capítulos mais controvertidos que a gente tem dentro da ginecologia. E vem assim desde a década de 60 do século passado, do milênio passado, com um livro que começou tudo isso, que era Como Ser Feminina para Sempre. De lá para cá... Essa é uma grande pretensão, né? Uma grande pretensão. O para sempre sempre acaba, né? Esse livro que deu o start da terapia hormonal no mundo, aí, década e meia depois, começou a ter câncer de endométrio em todo o mundo. Aí nós vivemos uma década e meia, mais ou menos, que era proibido dar hormônio para ninguém. Se você pegasse a caneta e desse um hormônio para uma mulher, você era chamado de criminoso. Aí, ao longo da década de 90, mudou radicalmente. Tinha que dar hormônio para todo mundo, porque senão você era um médico desatualizado, fora de moda e despreparado para o atendimento. Até que surgiram os trabalhos do WHI no início dos anos 2000 e novamente nós vivemos um efeito manada que não podia dar hormônio para ninguém. Isso passado, parece que o pêndulo está parando no meio, um equilíbrio, e eu diria que para dar hormônio para uma mulher, eu preciso responder sim a 3 perguntas. Ela precisa... A intensidade das manifestações do climatério, da menopausa, da pós-menopausa, justificam o uso do hormônio? Se eu falar sim, eu passo a segunda pergunta. Ela pode? Aí eu preciso usar critérios mais objetivos, né? Da sua genética, do seu histórico familiar, dos seus antecedentes de morbidade, de doenças que ela teve até então. Se eu falar sim, ela pode? Então, sim quer, precisa. Sim, pode. O passo seguinte é nós perguntarmos se ela quer. Então, se ela falar sim, nós usamos e reavaliamos depois de algumas semanas se isto trouxe melhora na qualidade de vida dela. Se trouxe, é hora de sentar e conversar mais profundamente sobre riscos e benefícios da terapia hormonal de longo prazo. E aí decidir junto se vale a pena manter ou não manter. Os esquemas são vários, não é uma receita de bolo, tem que se adaptar o esquema e o produto àquela paciente e trabalhar com um esquema mais seguro possível, na menor dose possível, e reavaliar periodicamente se ela ainda precisa da terapia hormonal. Mas o que o senhor falou é muito importante, né? Porque existe uma opinião do marketing, né, que a mídia faz de que tem que tratar a menopausa, né, de todo mundo, né? Então a primeira pergunta é mais importante, né? Se ela precisa daquilo, né? Porque na verdade não trata a menopausa, que tratar a menopausa seria fazer ela menstruar de novo, né? A gente trata as complicações associadas à menopausa, né? Isso. E a própria posição que se tinha antes de que era uma prevenção, isso caiu por terra. Não se previne, se trata sintomas e sinais se eles acontecerem. E aí, no título que o professor Girão falou, é muito interessante, foi assim, como ser feminina para sempre, né? Mas aí vem a pergunta para a Marília, e o que é ser feminina? Pois é, né? Porque você começa sendo filha, vai ser esposa, vai ser mãe, vai ser né? Ou seja, a feminilidade muda ao longo da vida, né? Então a questão é, o que é ser feminina? Exatamente, achei interessante, né, essa resposta do professor Girão, porque vem aquelas 3 perguntinhas: eu quero, eu posso, me convém? Mas aqui o professor Girão falou da ordem inversa, ou eu quero é a última. Né? Eu posso, me convém, eu quero, né? Então independe da ordem, né? Mas assim, o que é ser feminina para sempre? Primeiro, repetindo, né? O para sempre sempre acaba.
E a feminilidade não está necessariamente ligada às questões hormonais, mesmo porque quando você tem os seus hormônios rebaixados pela menopausa, você já tem uma história de ser feminina, de ser mulher. E ser mulher é muito E mais do que ter tem pensar hormônio. assim, e algumas coisas melhoram, né? Melhora a TPM, melhora as cólicas menstruais, melhora o medo de engravidar, né? Tem coisas que melhoram. Tem muita mulher que se liberta na menopausa. Uhum. Quer dizer, mas então, assim, se você não aprendeu a ser feminina durante toda a sua vida menstruando, agora, depois da menopausa, que você vai aprender a ser, você vai se descobrir feminina, não, isso é uma construção constante, né? Nossa, e você bem pontuou, né, Caponeiro? A nossa identidade vai mudando ao longo do tempo também. Né? Então, uma filha bebê é uma coisa, uma filha adolescente é outra, uma filha adulta é outra, né? E a gente vai. Então, fica essa pergunta realmente: o que é ser feminina para sempre? Né? É ter hormônios femininos para sempre? Você, desde que os hormônios femininos não estão mais, começaram a decair, você deixou de ser feminina por causa disso? Onde que está? É reduzir a vida apenas ao aspecto biológico. Bom, a gente já está quase acabando o nosso tempo, a gente vai sair 7 minutos. Eu queria fazer uma pergunta que talvez não tenha nada a ver, mas perguntar para o professor Girão se é mito ou realidade. Dizem que todo esse uso de hormônio... Eu vou sair e entrar de novo, viu? Vamos ver se tem que esperar ele voltar. Tá dando para ouvir agora, professor Girão? Alô? Não estou Então, ouvindo. tá ouvindo, não? Eu vou entrar de novo, que eu acho que Tá. Bom, problema aqui. aguardamos. Bom, você vê, essa live é uma live muito interessante, espero que a gente possa fazer, não dá para abordar todos os assuntos de uma vez só, né? É um assunto bastante conversa, a gente já teve bastante tempo, espero que a gente possa ter mais oportunidade de voltar, né? Depois eu faço a pergunta de curiosidade para o professor Girão assim que ele entrar, mas então, Marília, suas considerações finais. Ele está chegando aqui. Vamos lá. Pronto. Mas está chegando. Bom, está ouvindo agora, professor Girão? Está conectando. Voltei. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade, talvez não tenha nada a ver com a live de hoje, mas existe uma história circulando por aí de que esse aumento na reposição de hormônio, de uso de hormônio, faz com que as mulheres eliminem o hormônio pela urina, que isso cai em reservatórios de água, e cidade que tem reservatório de água limitado a partir de lagos ou de fontes restritas, que estaria aumentando a concentração de estrógenos da água que a gente bebe e que estaria diminuindo a virilidade dos homens e causando ginecomastia. Isso é mito ou realidade? Ou seja, dar reposição hormonal para as mulheres faz mal para a sociedade? Boa colocação, camponês. É assim, ó, se isto for real, imagine o estrago da pílula anticoncepcional. A quantidade de mulheres tomando pílula e fazendo xixi, e isso indo para a rede de esgoto da cidade, né? O que tem... Em tempos em que a gente tinha menos tecnologia para lidar com os resíduos, né? A quantidade de hormônio numa pílula anticoncepcional e a potência desse hormônio é muito maior que o da terapia hormonal da menopausa. Mas o que tem de concreto, que eu tenho conhecimento, é um estudo do final dos anos 90, da Faculdade de Medicina de Saúde Pública, que ele foi dosado na areia, na borda de alguns reservatórios da cidade de São Paulo, e se identificou, em concentração baixa, a presença de estrogênio nessa areia. Agora, dizer que esse estrogênio chegou lá porque foi do xixi das pacientes que tomaram o hormônio da menopausa, aí tem uma distância bastante grande, né? Bom, então, para a nossa última pergunta de hoje, tem uma pergunta da Cíntia Melo Rosa. Obrigado, Cíntia, por estar participando. Ela falou que agora existe um chip para reposição hormonal. Que chip é esse? E é seguro esse chip? Isso é chamado chip da beleza. São pellets
que são colocados... Esse a Marília não conhecia. Conhecia Chip da Beleza, a Marília? Então, o que são esses, professor Manuel? Não, essa moda começou com um colega que já não está mais entre nós, por posição dele, né? São pellets que são usados para colocar hormônios dentro dele. E tem vários esquemas. O mais frequente é usar a gestrinona, que é um derivado, é um progestogênio noresteroide, um derivado noresteroide, né, da testo. Ele era uma substância que foi lançada para tratar endometriose na década de 80, 90, que tem um efeito de massa gorda e aumenta a massa magra, por isso é chamado de chip da beleza, e este mesmo produto pode ser usado, inclusive com outros componentes dentro dele, para reposição hormonal. A grande crítica que se faz é que não tem estudos de biodisponibilidades como tem para outros fármacos. Ele acabou sendo aprovado para uso por similaridade. Não se tem dados consistentes com relação a risco oncológico para utilização. Eu, particularmente, não os uso até que me sinta seguro com trabalhos consistentes mostrando efeito de longo prazo. Porém, ele vem sendo utilizado de uma maneira bastante frequente. Acho, no meu modo de ver, um pouco de risco excessivo por não ter esse controle, como eu disse, para outros. O implante que se tem aprovado comercialmente por laboratórios tradicionais é o Implanon, e ele é usado apenas para anticoncepção. Ele não é usado para terapia de reposição hormonal. Bom, a Rafaela já está expulsando a gente da sala, então eu queria agradecer muito a oportunidade de participar com o professor Girão. O professor Girão trouxe conceitos muito esclarecedores para a gente, foi um enorme prazer, espero que a gente possa repetir isso outras vezes. Eu acho que foi uma mesa extremamente proveitosa, espero que os nossos ouvintes tenham gostado do que a gente conversou. Marília, o encerramento é todo seu. Também agradeço a oportunidade dessa conversa, claro, espero que ela, mais do que respondido as perguntas, ela tenha aberto novas perguntas, né? A possibilidade de ampliação e o convite aí para as novas conversas ampliadas a respeito desse tema tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais para vocês. Tchau.